Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Delícias de Ellen. Bom, eu sei que eu tô sumida, mas já tô chegando com tudo. Tô chegando com uma receita maravilhosa para vocês, uma receita de apenas 3 ingredientes, gente. Pensa nisso. Coisa rápida, prática, vambora, para você correr para a cozinha e colocar em prática, hein? Então vamos lá, que receita é essa, Ellen? Biscoito de goiabada. Já conheço, Ellen, maisena, é manteiga. Não, esquece isso. Nada disso, tá? Então corre, quer saber o que é? Então fica aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Você já ativou as tuas notificações? Então ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo, nenhuma receita nova que eu trouxer aqui no canal para você. Já deixa aí o teu like e vem para a receita. Vamos para a nossa receita. Aqui temos farinha de trigo, 500 gramas e 280 gramas de margarina. Margarina 80% de lipídio, 80% de gordura, ok? Qual margarina você está utilizando, Eli? Eu estou utilizando a margarina Qualy, ok? Se você for utilizar uma margarina com uma porcentagem menor, tá? 70%, por exemplo, você pode subir aí a quantidade para 300 gramas de margarina, tá? Mas se for, por exemplo, margarina Qualy, Delícia Suprema, que tem 80% de gordura, você pode estar usando 280 gramas de margarina para 500 gramas de farinha de trigo, tá? Aqui eu tô só incorporando os dois ingredientes, tá bom? Margarina e farinha de trigo. Mas vamos lá, farinha de trigo, detalhe importante. Não estou utilizando farinha de trigo tradicional tipo 1, tá? Que vocês encontram muito em supermercado, ok? Eu estou utilizando farinha de trigo para pastel. Então fiquem bem atentos, tá? Por quê? Porque a textura muda, a cor da sua massa muda, tá? O aspecto da sua massa vai mudar. A farinha de trigo para pastel traz uma umidade maior para nossa receita, então você consegue fazer esse manuseio, ó, que vocês estão vendo, com facilidade. Vocês vão ver que num tempo muito rápido, 3 minutinhos, eu terminei já de misturar, tá? De preparar a minha massa. E realmente é isso, gente, na prática. É bem fácil, bem rápido, tá? Eu vou tentar focar ela aqui para vocês, para mostrar de pertinho a coloração dessa massa, tá? Pronto, focou. Olha só como fica bonita, olha esse aspecto, olha como ela é macia, tá vendo? Não vai quebrar com facilidade quando você mexe não, tá? Quando você estiver aí fazendo manuseio, quando você estiver misturando, bem prático, bem rápido, muito macia mesmo, gente, de verdade. Então não adianta, se você não utilizar a mesma farinha de trigo, você vai ter alterações nesses aspectos. Eu consigo fazer a receita, Ellen? Sim, você vai conseguir fazer a receita com outro tipo de farinha, tá? Com a farinha tradicional tipo 1, por exemplo. Só que você não vai ter a mesma textura de massa, você não vai ter a mesma coloração, o mesmo aspecto de massa, tá? Ela vai se apresentar de uma forma diferente. Normalmente uma massa mais escurecida, tá? Não vai ficar tão macia quanto essa, ok? Então, ficou aí a dica, né? Aqui eu tô com plástico filme, a massa, como eu falei pra vocês, é bem rápida, em 3 minutinhos fica pronta. Tô abrindo aqui já o plástico filme para poder abrir a minha massa, tá? E não, a massa não precisa de descanso na geladeira para você começar a manusear, tá bom? Então aqui eu só abri o meu plástico filme, pesei 200 gramas de massa, tô aqui tentando mostrar para vocês, balançando, por isso que tá oscilando, tá? Porque eu tô balançando a balança, mexendo, então ficou oscilando ali mais de 200 gramas de massa. Sem mistério, vou cobrir com plástico filme, deixando espaço do lado direito e do lado esquerdo, tá? Para eu conseguir fazer a abertura com rolo, tá? Se você não tiver rolo, utiliza aí o próprio rolinho do plástico filme, tá bom? Quando eu comecei a fazer meus vídeos e tudo mais, né, eu nem tinha rolo até, eu abria muitas minhas massas com plástico filme, tá bom? Com esse rolinho de plástico filme. E dá super certo, gente. Inclusive tem vídeo lá no meu Instagram mostrando, tá bom? Vamos lá. Abri aqui minha massa. Essa primeira camada, tá? Essa primeira massa, eu tô abrindo bem fininho. Eu quero mostrar pra vocês a diferença, né, de como fica esse biscoito com uma camada bem fininha de massa e com uma camada um pouquinho mais grossinha, tá bom? Que você pode estar testando aí na sua casa também. Então, sem mistério, não vai grudar nada, eu vou puxar esse plástico filme. Se você não tiver o plástico filme, mas tiver aquele plásticozinho de mercado, de rolinho, que a gente costuma comprar e ter em casa, também pode utilizar, tá? Então, vamos lá.
Goiabada, estou usando aqui para poder rechear o nosso biscoitinho, tá? Aproximadamente aqui 100 gramas de goiabada. Eu posso usar mais ela em goiabada? Pode. Você só não pode usar goiabada tradicional, gente, tá? Essas goiabadas que a gente compra em mercado, tem que ser goiabada forneável, ok? Ellen, mas não dá mesmo para usar goiabada tradicional? Não, gente, não dá, porque quando você levar pro forno para assar, essa goiabada vai ferver, gente, vai ferver mesmo, vai borbulhar, tá? Então não dá certo, vai desandar o teu biscoito, ok? Então tem que ser goiabada forneável, tá bom? Terminei, já fui puxando ali para poder fazer o rolinho. Você percebe que tá bem molinho, fiz uma camada bem fininha, dá para você observar aqui nas pontinhas a camada de massa, ok? Se você tem receio, eu acho que eu não vou conseguir manusear, já começa então de primeira deixando uma camada mais grossinha, tá? Para te dar mais segurança para você aí manusear o teu rolinho, tá? Vou cobrir ele novamente. Por quê? Porque eu vou deixar no freezer. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Como eu estava gravando, eu estava com pressa, eu não deixei o tempo necessário, tá? Porque eu queria logo recortar, mas eu já estou acostumada e eu consigo recortar. O ideal é você levar para o freezer e deixar por 30 minutos, ok? Para essa massa ficar bem firme e você conseguir manusear ela depois com mais tranquilidade, tá? Com mais firmeza. Botei ali no tabuleiro, ó, e levei pro freezer, ok? Então, deixo lá por 30 minutos. Eu só vou deixar o tempo mesmo que eu vou abrir aqui essa outra massa e já vou buscar ele para recortar com vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 350 gramas de massa. Opa, mudou, né? Mudou. Eu aumentei aqui e deixei a massa um pouquinho mais grossa, gente. Dá para deixar mais grossinha ainda, tá? Então, ó, só para vocês verem aqui a diferença de um pro outro, ok? Então, ó, já vim aqui colocando minha goiabada, vou espalhar. O ideal, gente, realmente com a espátula de silicone, tá? Você consegue trabalhar aí com mais facilidade, tá bom? Então, ó, não leva a goiabada até a beirinha, porque eu vou tirar essas sobrinhas da lateral, tá bom? Para eu conseguir fazer um corte mais centrado ali. Enrolei e vou levar pro freezer, tá? E aí eu já vou buscar o outro rolinho que eu deixei lá. Então, realmente, deu aí 5 minutos, né? Foi só o tempinho de eu enrolar e já trazer o outro, tá? Então, o ideal para você trabalhar com uma massa bem firme é você deixar ela por 30 minutos no freezer, tá bom? Você vai conseguir cortar aí com segurança, ok? Então, ó, desenrolei e já vou começar aqui a fazer os recortes, tá bom? E já colocar direto na minha assadeira, no tabuleiro, não sei de onde, né? Você é, qual é a sua região, tem lugar que chama de assadeira, tem lugar que chama de forma, aqui no Rio a gente fala muito tabuleiro, tá? Então eu já estou recortando e colocando no meu tabuleiro. Preciso untar o tabuleiro? Não, não preciso untar o tabuleiro, tá bom? Você pode fazer recortes mais largos, aqui eu tô com a espessura de aproximadamente um dedo, tá? Eu queria ele bem fininho, para que assasse até mais rápido, mas você pode fazer sim, com a espessura de 1,5, tá? Para ficar um biscoitinho mais alto, mais grossinho, não tem problema nenhum, tá bom? Lembrando, ó, minha massa tá bem molinha, porque eu fiz uma camada bem fininha nessa primeira. Vocês vão ver que a segunda tá um pouquinho mais grossa, ela fica um pouquinho melhor, tá bom? Tá aí o biscoitinho, vou colocar lá no tabuleiro e vou trazer a outra massa, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que ficou. E vamos para a segunda massa, que também não ficou nem 5 minutos lá no freezer, né? Porque foi só o tempo de eu recortar e eu já, com pressa, já peguei logo ela para poder recortar também. Então não esqueçam, gente, 30 minutos no freezer para ficar bem durinho, tá bom? Bem firminho para você recortar e ficar seguro aí no corte, tá? Vamos lá, detalhe importante que eu ainda não falei para vocês, tá? Não use faca de serra, ok? Use sempre uma faca larga, tá bom? Grandinha, não use faca de serra, tá bom? Vai te dar aí mais tranquilidade. Se você quiser usar até aquela espátula régua, também pode. Viu como esse biscoito ficou mais redondinho? Somente pela camada da massa, tá? Eu aumentei um pouquinho e você ainda pode aumentar um pouco mais, tá? Então, tanto o recheio quanto a espessura de massa, você pode estar aumentando, tá bom? Tranquilamente, vai ficar um biscoitinho bem maior, mais redondinho também, tá? Então aqui eu só segui fazendo os recortes e levando pro meu tabuleiro, tá bom? Sem mistério nenhum. Eu vou mostrar pra vocês aqui no tabuleiro que vocês têm como também
mudar o formato desse biscoito, tá? Porque a massa é bem macia, então você consegue mudar o formato do seu biscoitinho, tá? Eu vou trazer ele aqui pro vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, os primeiros com a massa mais fininha, tá vendo que o biscoitinho ficou bem fininho e ficou bem compridinho também, né, parecendo uma meia-lua, tá? Eu tô até tirando as pontinhas, porque você percebe que a massa é bem maleável. Ali mesmo eu levando pro freezer, eu vou conseguir movimentar essa massa? Você vai conseguir movimentar, tá? Que até você recortar e levar pro tabuleiro, você consegue sim manusear essa massa bem e fazer o molde, tá? Os de baixo foi a de 350 gramas que eu aumentei, tá? Vou levar pro forno, 210 graus, de 25 a 30 minutos. Você que vai usar o forno comum de casa, tradicional, convencional, coloque em pelo menos 230 graus, tá? 230 graus. Por quê? Porque geralmente o forno convencional de casa não está regulado, tá bom? Então aqui, ó, um biscoitinho lindo, maravilhoso, prático, rápido para você fazer aí e fazer aquele lanchinho da tarde, receber a visita ou até mesmo para a venda, tá bom? Então, ó, não esquece, gente, você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma receita. Beijo, fui!